No universo de Demon Slayer, ser um caçador não é tarefa fácil. Mas como é que esses caçadores são classificados? Se você quer entender as diferenças entre um novato e um Hashira, continua aqui comigo. Bora descobrir como é que os caçadores são classificados ali de acordo com as suas habilidades e entender melhor, né, como é que funciona essa hierarquia. Bom, né, gente, o mundo de Demon Slayer é repleto de desafios e não é segredo pra ninguém que os caçadores vêm enfrentando diversos demônios gerações após gerações. E com tanta experiência acumulada nesses longos anos, não é surpreendente, né, que haja um sistema de hierarquia para elencar ali todo mundo que está compondo esse sistema ali de caçadores. Por exemplo, o Tanjiro e os amigos dele, né, que a gente viu fazendo a principal seleção final ali, ainda estão no começo da carreira, por isso estão em um estágio mais baixo da hierarquia. Então eles estão bem mais longe de alcançar o topo, né? Já que acabaram de entrar ali na linha de frente. Ou seja, isso significa que eles ainda têm muito para aprender, muito para conquistar. Se você já viu mais arcos aí que foram animados ou se já está bem adiantado no mangá, você já viu, né, o quanto esse pessoal que fez ali a seleção final, que a gente viu, né, logo no começo da série, Kanao, Tanjiro e Inosuke, eles já evoluíram bastante, né, embora ainda possam subir ainda mais na hierarquia. A gente vê muito eles ali em cena, mas a verdade é que existem muitos outros membros dentro desse sistema de caçadores. Por exemplo, lá no topo dos grupos, a gente tem os Hashira, né, que todo mundo conhece. Eles são guerreiros de elite, têm habilidades impressionantes e respondem para o líder da organização, que é o Mestre Kagaya. E aí, pessoal, o corpo de caçadores é dividido em 10 grupos, tá? São 10 classificações que eu vou ler para vocês aqui no meu computador, porque eu não sei isso de cabeça e são nomes tudo complicados. Se eu falar errado, de todo jeito vou escrever na tela, né? Então não tem problema. Ó, os grupos que a gente tem são Mizunoto, Mizunoi, Kanoto, Kanoi, Tsushinoto, Tsushinoi, Hinoto, Hinoi, Kinoto e Kinoi, tá? São esses 10 níveis. E aí é bem simples, né? O primeiro que eu falei é o nível iniciante, né? A pessoa menos habilidosa, que no caso é o Mizunoto. E o Kinoi, né? O Kinoi foi o último que eu falei, então ele tá no topo dessa cadeia de classificações. Ou seja, então ele tá reservado ali para caçadores mais experientes, mais respeitados, digamos assim. E como é que faz, né, para se tornar um caçador, para ocupar algum lugar dentro dessa cadeia, dentro dessa hierarquia? O primeiro passo, que na verdade é bem complicado, é fazer a seleção final. Esse exame é brutal e obriga os aspirantes a caçadores a sobreviverem por 7 dias enfrentando demônios ferozes, sem nenhum tipo de ajuda. Muitos não passam, mas os que conseguem são aceitos no corpo como Mizunoto, o primeiro nível. E como parte da recepção, os novatos recebem um uniforme, um pássaro falante, que será útil nas missões, né? E podem escolher o minério para forjar suas próprias espadas. E aí, depois disso, né, para a pessoa ir crescendo na hierarquia, tudo vai depender dos feitos, das missões que ela vai cumprir, do sucesso ou fracasso desses desafios. E aí, derrotar demônios mais fortes é essencial para ir subindo de nível. Então tá, a gente falou das 10 classificações gerais. Porém, além dessas 10 classificações gerais, existem outros serviços, digamos assim, outras funções dentro do corpo de caçadores que também são muito importantes, tá? E eu vou citar algumas aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem os Tsugoku, né? Os Tsugoku são os aprendizes de um Hashira. E são aprendizes extremamente talentosos justamente porque o objetivo deles ali como aprendizes é que um dia eles substituam o próprio Hashira deles. Então, eles recebem treinamento direto de um Hashira, aprendendo a dominar o mesmo estilo de respiração do mestre. Esses aprendizes também acompanham os Hashiras em batalhas reais, nas quais eles treinam enfrentando oponentes poderosos e aperfeiçoam suas técnicas com experiências práticas. E aí a gente falou dos Tsugoku, né? E quando a gente falou dos Tsugoku, falamos dos Hashiras. Agora vamos de fato falar dos Hashiras,
que também tem um papel muito importante dentro das funções do corpo de caçadores. Os Hashiras, né, pessoal, como vocês sabem, eles são a elite ali, né, do corpo de caçadores. Eu acho que abaixo do mestre Ubuyashiki não tem ninguém além deles, tá? Até porque eles respondem diretamente pro mestre Ubuyashiki, então eu imagino que não tenha ninguém com um papel tão relevante ou equivalente ao de um Hashira. Esse grupo tem habilidades incomparáveis e um papel de muito peso dentro da organização, são extremamente respeitados. Cada Hashira é designado para proteger uma área específica e recebe missões mais perigosas também. Inclusive são eles que têm a responsabilidade de derrotar o Muzan Kibutsuji, né, o rei demônio, e lideram o combate contra as forças mais temíveis do inimigo, incluindo ali os 12 Kizuki, além de responderem pro Kagaya. Falando no Kagaya, né, ele é o líder do grupo, né, então o líder do grupo é outra pessoa super importante dentro da hierarquia do corpo de caçadores. O nosso atual líder é o Kagaya Ubuyashiki. Apesar de ser conhecido por sua natureza calma e cuidadosa, o Kagaya é respeitado pela inteligência estratégica e visão. Ele é capaz de antecipar momentos chaves e liderar o grupo com uma serenidade impressionante, garantindo que todos sigam o mesmo caminho. E, fechando aqui a nossa hierarquia, temos os Kakushi, que atuam ali nos bastidores, mas também são super importantes. Eles são responsáveis por apoiar os caçadores, oferecendo cuidados médicos, transportes e manutenção dos equipamentos. Então, embora eles não estejam na linha de frente ali na luta contra os demônios, eles têm um papel fundamental, né, para garantir que toda essa roda gire. Então a hierarquia do corpo de caçadores é bem organizada e permite ali que cada integrante tenha um papel claro, seja na luta contra os demônios ou um papel de suporte para manter a organização funcionando. E tudo isso torna esse universo de Demon Slayer fascinante, né, gente? E se você gostou de saber dessas curiosidades, então olha só, eu selecionei com muito carinho para vocês lá na Amazon produtinhos oficiais e super exclusivos de Demon Slayer. A Amazon é parceira aqui do canal, então eu vou deixar na descrição para quem quiser dar uma conferida, tá? Tem camiseta, action figure, caneca, agenda, um montão de coisa. Eu vou deixar a listinha. Quem tiver interesse vai lá dar uma olhada e de quebra apoiar o canal, claro. Então é isso, não esquece de avaliar o vídeo, né? Se você curtiu, clica aí no gostei e a gente se vê no próximo.